A Editora Áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. O conteúdo programático atende a maioria dos concursos e exames. Geografia do Brasil. Esta obra tem como objetivo auxiliar do estudo para provas e concursos. O conteúdo é atualizado e objetivo, baseado em pesquisas de órgãos oficiais, com dados e reflexões sobre a realidade brasileira. Traz aspectos gerais da geografia de nosso país, como localização, relevo, clima, meio ambiente, população, economia e os atuais problemas presentes em nossa sociedade. Geografia do Brasil. O Brasil é o maior país da América Latina e o quinto maior do mundo, depois da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Conta com 8.547.403,5 km² de superfície. Nosso país ocupa quase a metade do território do continente sul-americano. 92% do território brasileiro encontra-se entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio e é cortado pela linha do Equador, que divide o globo terrestre, na região norte, nos estados do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. E o Trópico de Capricórnio passa na região sul, nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. O Brasil faz fronteira com 10 países. Ao norte com Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela. A noroeste com a Colômbia. A oeste com Bolívia e Peru. A sudeste com Paraguai e Argentina. Ao sul com Uruguai. A mais extensa fronteira do Brasil é com a Bolívia, 3.126 quilômetros, e a menor com o Suriname, 593 quilômetros. O Brasil não tem divisas apenas com 2 países do continente sul-americano, são eles, Equador e Chile. O Oceano Atlântico estende-se por toda a costa leste, sudeste e nordeste do país, com 7.367 quilômetros de orla marítima. Na topografia da paisagem brasileira, destacam-se o rio Amazonas com a imensa planície que cerca sua bacia, e o Planalto Central, formado por terras planas, cujas altitudes variam de 300 a 500 metros acima do nível do mar, localizado na porção leste do país e se origina ao sul do rio Amazonas. Uma cadeia de altas montanhas atravessa o litoral do país de norte a sul, formando uma barreira para o Oceano Atlântico. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, com 3.014 metros, localizado ao norte perto da fronteira com a Venezuela. O Brasil está situado na parte central da placa sul-americana. É um território de grande estabilidade. Não há registro de vulcões ativos e apenas esporadicamente ocorrem movimentos sísmicos. A estrutura geológica desse território é representada por escudos e núcleos cristalinos e bacias sedimentares. Terrenos cristalinos são da era arqueozoica e proterozoica. Neles estão situadas importantes jazidas minerais: ouro, prata, ferro, níquel, cromo, platina, urânio, tungstênio, bauxita, entre outros. Os terrenos sedimentares têm jazidas de petróleo, carvão, gás natural, xisto betuminoso, calcário, etc. Relevo. O relevo do Brasil tem formação muito antiga e não sofre mais ações de vulcões e terremotos. Sua forma é esculpida por agentes externos como chuvas e ventos. A erosão, por exemplo, foi provocada pela mudança constante de climas úmido, quente, semiárido e árido. A maior parte do relevo brasileiro é constituída por planalto, chamado de Planalto Brasileiro. Sua altura varia entre 305 a 915 metros, mas também apresenta planícies e depressões.
Nosso relevo apresenta altitudes modestas devido à ação dos agentes erosivos que os desgastaram ao longo das eras e também devido à ausência de dobramentos terciários como os Andes e Himalaia. 41% são terras baixas com altitudes inferiores a 200 metros. 58,5% são planaltos e uma ou outra será com altitude entre 200 a 1.200 metros. Apenas 5% das terras estão acima de 1.200 metros, são as áreas culminantes. Planaltos são superfícies planas com elevação, marcadas por escarpas onde o processo de desgaste é superior ao de acúmulo de sedimentos. Planícies são superfícies relativamente planas, onde o processo de deposição de sedimentos é superior ao de desgaste. Depressão que pode ser: depressão absoluta, assim chamada quando a região fica abaixo do nível do mar. Depressão relativa, quando a região fica acima do nível do mar. A periférica paulista, por exemplo, é uma depressão relativa. Montanhas. Montanhas são elevações naturais do relevo, podendo ter várias origens, como falhas ou dobras. Na região centro-oeste predomina planalto de topografias suaves. A região nordeste apresenta planície litorânea, planalto ao norte e depressão no centro. A região norte apresenta depressão na maior parte do território e a norte planície estreita. A região sudeste é formada por baixada litorânea e serras no interior. Ponto mais elevado é o Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó, com altitude de 2.889,8 metros. A região sul é constituída por baixada no litoral, planaltos a leste e oeste, depressão no centro. Planalto brasileiro. Devido à sua extensão e diversidade de características, o Planalto brasileiro é subdividido em Planalto Atlântico, Planalto Central, Planalto Meridional e Planalto das Guianas. Planalto Atlântico, que ocupa o litoral de nordeste a sul, com chapadas e serras. Estende-se desde o norte do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. No Nordeste se encontram as chapadas do Araripe e do Apodi, o Planalto de Borborema e a Chapada Diamantina. Em Minas e Bahia, a Serra do Espinhaço. No Sudeste estão as elevações da Serra do Mar e da Mantiqueira. Planalto Central ocupa grande parte da região Centro-Oeste, trechos das regiões Nordeste, Sudeste e Norte. Possui terrenos sedimentares e cristalinos. Suas principais chapadas são a dos Parecis, dos Veadeiros e dos Guimarães. Planalto Meridional. Estende-se por trechos do sul de Minas, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e da região sul. Divide-se em depressão periférica e planalto arenito-balsático. Possui terrenos sedimentares com derrames de lavas vulcânicas que deram origem ao solo fértil chamado de terra roxa. Planalto das Guianas. Localizado ao norte da planície amazônica, divide-se em Planalto Norte Amazônico e região serrana, onde se encontra o Pico da Neblina, maior altitude do Brasil com 3.014 metros. O relevo brasileiro apresenta as seguintes planícies: Planície Amazônica, Planície do Pantanal, Planície do Guaporé, Planície das Lagoas dos Patos Mirins e planície costeira ou litorânea. Planície Amazônica. Basicamente, é a faixa que segue o rio Amazonas e seus afluentes. Localiza-se entre o Planalto Central e o Planalto das Guianas. Corresponde à base sedimentar amazônica, que, a rigor, não é uma planície em toda a sua extensão. Apenas as áreas próximas aos rios são planícies, e as demais são baixos platôs. Planície do Pantanal. Estende-se pelo oeste de Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso.
É uma planície quaternária que recebe sedimentos depositados pelo rio Paraguai em suas cheias. Planície do Guaporé. Estende-se de Mato Grosso a Rondônia. Planície das Lagoas dos Patos Mirins. Abrange larga faixa a leste do Rio Grande do Sul. Planície costeira ou litorânea. Estende-se desde o nordeste do Rio Grande do Sul até o Amapá, sofrendo interrupção quando o relevo cristalino entra em contato com o mar. Entre a encosta do Planalto Atlântico e o litoral, as extensões planas são denominadas baixadas, como a Baixada Fluminense, a Santista e a do Ribeira. As depressões no relevo brasileiro são: Marginal Amazônica, cercam a planície do Rio Amazonas de norte a sul. Depressão do Araguaia, acompanha o Vale do Rio Araguaia. Depressão do Tocantins, acompanha o Vale do Tocantins, do norte de Goiás até o norte do Tocantins. Depressão Cuiabana, no sul do Mato Grosso. Depressão do Alto Paraguai-Guaporé, sudoeste do Mato Grosso e sul de Rondônia. Depressão do Miranda, sul do Pantanal Mato-Grossense no Mato Grosso do Sul. Depressão Sertaneja e do São Francisco, centro-oeste de Minas Gerais, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e parte da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas. Clima. Clima é a influência dos estados da atmosfera em certo lugar. Os fatores que influenciam no clima são: latitude. Quanto mais longe da linha do Equador, a incidência de luz solar é menor. Portanto, as regiões mais afastadas da linha do Equador são mais frias. Altitude. Em lugares mais altos, a temperatura é mais fria. Quanto mais alto, menor a concentração de gases e de umidade. Isto reduz a retenção de calor. Grandes porções de água também exercem influência na temperatura. A água demora a se aquecer e também demora a irradiar a energia absorvida. Por isso, as regiões próximas a grandes quantidades de água apresentam invernos mais rigorosos e verões mais quentes, como em boa parte do hemisfério norte. As correntes marítimas também têm grande influência no clima. São massas de água que circulam pelo oceano e apresentam condições próprias de temperatura e pressão. As correntes quentes do Brasil causam muita umidade e grande quantidade de chuvas. O relevo pode ser obstáculo ou facilitar a circulação de massas de ar, influenciando na temperatura. As massas de ar. Elas apresentam características da região em que se formaram, como temperatura, pressão e umidade. Elas deslocam-se pela superfície terrestre. As condições climáticas dependem da movimentação das massas de ar, cujas características vão definir a evolução dos estados atmosféricos em um determinado lugar. O clima do Brasil é influenciado pelas seguintes massas de ar: equatorial continental, tropical atlântica, polar atlântica, equatorial atlântica, tropical continental. As mais importantes classificações climáticas são: clima equatorial, clima tropical, clima semiárido, clima tropical de altitude, clima subtropical e clima litorâneo úmido. Primeira, clima equatorial. Tem como características temperaturas elevadas e grandes quantidades de chuvas bem distribuídas ao longo do ano, causadas pela ação da massa equatorial continental. É o clima da Amazônia. Segunda, clima tropical. Apresenta duas estações com temperaturas bem distintas. Com chuvas de verão e estiagem no inverno, atinge parte de Roraima e do Pará, a região do Planalto Central e as regiões Nordeste e Sudeste. Terceira, clima semiárido. Caracterizado pela escassez e irregularidade das chuvas ao longo do ano,
Apresenta temperaturas elevadas. É o clima do polígono das secas, ou sertão do Nordeste. Quarta, clima tropical de altitude. Semelhante ao clima tropical, mas com acentuadas quedas de temperaturas no inverno. Ocorre nos trechos mais elevados do Sudoeste e no sul do Mato Grosso do Sul. Quinta, clima subtropical. É o clima do sul do país. Apresenta médias térmicas de menos de 20 graus centígrados, devido à influência da massa polar atlântica. Sexta, clima litorâneo úmido, que predomina na faixa costeira. Vegetação. A cobertura vegetal de qualquer região é resultante das condições climáticas como luz, temperatura, umidade, ventos, além do solo e do relevo. A vegetação brasileira é dividida em formações florestais, campestres, complexas e vegetação litorânea. As formações florestais têm as seguintes composições. Primeira, floresta amazônica, também chamada Ileia amazônica e floresta latifoliada equatorial, que divide-se em A. Mata do Igapó ou Caaigapó, estão sempre inundadas. B. Mata da Várzea, inundada periodicamente. C. Mata da terra firme, nunca sofre inundações. Segunda, floresta tropical úmida de encosta, também chamada Mata Atlântica. Estende-se originalmente do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Devido ao ininterrupto desmatamento, está reduzida a 5% do que era. Terceira, Mata dos Cocais ou Zona dos Cocais. É uma formação vegetal de transição entre o clima semiárido, equatorial e tropical. Sua principal espécie é o babaçu, que ocorre no Maranhão, Piauí e Tocantins. Quarta, Mata da... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.